Vai falar de coisa séria. A manchete de hoje, em todos os jornais, o que repercutiu hoje, jornais, televisões, nas rádios também, foi a manchete do dia, a condenação do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, do União Brasil, lá do Rio de Janeiro. E a condenação foi pesada, 8 anos, 9 meses de prisão e também a perder o mandato após ele ter sido acusado aí de estimular atos antidemocráticos. Dos 11 ministros, 10 votaram a favor da condenação do parlamentar. Apenas Cássio Nunes Marques entendeu que as manifestações do congressistas não passavam de bravatas. Mas o que chama muito a atenção, principalmente quando a gente fala desse miolo mais duro aí dos bolsonaristas, é o voto de André Mendonça. Todo mundo esperava, talvez, vistas de André Mendonça, mas ele votou também pela condenação, mas sugeriu uma punição mais branda, de 2 anos, 4 meses de detenção em regime aberto, mais pagamento de multa de R$91 mil. Mendonça também sugeriu que a cassação de mandato fosse discutida e votada pelo Poder Legislativo. Eu vou abrir aspas aqui para o André Mendonça. Xingamentos e palavreados grosseiros, a parte de tudo que foi dito pelo deputado réu em suas manifestações trazidas pela acusação nos autos, entendo que efetivamente constitui grave ameaça. E aí o outro bolsonarista, entre aspas, né, ministro indicado pelo Bolsonaro, disse: a única divergência foi dele, claro, do Cássio Nunes. Ele afirmou que as ameaças, como eu já falei, não passavam de bravatas. Aí hoje, em resposta a tudo isso que aconteceu, o que aconteceu? André Mendonça, ele foi uma rede social e escreveu, vou abrir aspas aqui para ele: diante das várias manifestações sobre o meu voto, ontem sinto-me no dever de esclarecer, 2 pontos. Como cristão, não creio que tenha sido chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência contra pessoas determinadas. Como jurista, a avalizar graves ameaças físicas contra quem quer que seja. Aí, tem uma outra fala dele que há formas e formas de fazer as coisas. É preciso se separar o joio do trigo, sob pena de o trigo pagar pelo joio, mesmo podendo não ser compreendido. Tenho convicção de que fiz o que era correto. Aí tem uma história agora também, para colocar mais pimenta aqui para vocês comentarem. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele defendeu no Supremo Tribunal Federal que cabe ao Congresso Nacional decidir sobre a perda de mandato de qualquer parlamentar. Mais uma pimentinha para vocês. Paola Daniel, que é a mulher do deputado que perdeu o mandato, também foi condenada, ela disse no Twitter que Daniel Silveira não é criminoso para ter pena estipulada. Ele não cometeu crime algum e posso garantir que ele não está assustado. Está ainda mais decidido a despertar pessoas para o que poderemos enfrentar. Arthur Lira é um covarde. São falas aí da esposa de Daniel Silveira. Eu vou começar com você, Francês. A gente já estava falando aqui nos bastidores sobre essa história toda. Você acha que a pena foi... Ele merecia algum tipo de pena? A pena foi pesada? A pena foi branda? Qual que é a tua opinião sobre essa questão toda, Francês? Eu vou analisar os ministros pró, que eram favoráveis a ele. No caso aí, um deles votou contra, né? Até parece que eles fizeram a jogadinha combinada, né? Duas tentativas. Um votou contra para ver se levava alguém a votar contra, ou se, não sei se o voto dele foi depois. Foi o primeiro voto. Tentou uma medida paliativa. Ele ficou com o pé em 2 canoas e eu acho que ele foi coerente, o André Mendonça. Eu acho que ele foi coerente. Primeiro, porque ele não é o terrivelmente evangélico. Exato. Terrivelmente evangélico. Ele não podia concordar com alguém que fala tanta besteira, tanta violência. Como deputado. Não como religioso. Ele não podia concordar com esse tipo de posicionamento. Aí ele tentou, de uma solução paliativa, que eu achei inteligente, de propor uma pena menor. Que ficaria bom para todos, seria uma saída honrosa para todos, inclusive para os ministros do Supremo Tribunal. Eu acho que seria interessante. Mas não colou, né? Agora, sobre a esposa do réu falar que o marido dela é inocente, toda esposa fala isso mesmo, a posição dela é essa mesmo. Agora, essa questão ainda isso vai dar muito pano para manga, e os deputados fiquem espertos, porque o que acontece com um pode acontecer com outros, né? Abriu-se um precedente perigoso, um precedente abusivo, né? Não há como não aceitar que isso tenha sido abusivo, inclusive pelo monte, foi
é uma peça de um protagonista só, que o ator principal foi o Moraes. Ele decidiu, ele foi atacado, ele foi o juiz, ele fez tudo. Paulo Vidigal, você acha que na pena, estou dizendo em si, 9 anos, né? 8 anos e 9 meses, foi pesada? Porque a gente vê crime muito mais pesado que esse, não tendo pena desse tamanho. Onde eu até estava comentando com o Celestino, Paulo, se você me permite fazer uma breve introdução, até estava falando para o Celestino que eu estava torcendo para o advogado fazer uma boa defesa. Veja, eu não concordo com o que o Daniel Silveira fez ou falou, que ele estava sendo acusado, mas eu torcia para que ele tivesse uma boa defesa. Por quê? Para que ele tivesse um julgamento justo. Honestamente, no mérito, né, eu não estou aqui colocando uma questão pessoal, o meu querer ou não querer com essa pessoa, mas no mérito, eu penso que o tribunal acertou na condenação. Né? Eu acho que esse julgamento é a demonstração de um marco, de demonstrar para as pessoas o quê? E para muitos políticos, que na democracia pode muita coisa, né? Mas você, dentro da democracia, você atacar a própria democracia, né? Ofender juízes, ameaçar, isso não pode, isso é crime. Então, essa questão da imunidade tem limite, como tudo tem limite na vida da gente. Mas, honestamente, eu acredito que na pena, foi pesada, né? Passou, acho que passou um pouco. Eu acredito, tenho certeza que o advogado dele vai apresentar o recurso que for possível, muito provavelmente embargos, né? Mas isso pode ser absolvido. Mas eu acredito que na pena pesou a mão um pouquinho ali. Então, você vê, 8 anos e 9 meses... Isso. Ele teria que, se fosse aplicada essa pena depois dos recursos, ele teria que cumprir fechado para progredir 1 ano e 5 meses, para progredir para aberto, 1 ano e 5 meses fechado. Então, assim, não que eu estou aliviando para ele, mas esse é o barato do direito. Assim, eu tenho minhas preferências e tal, tranquilo, como é o direito de qualquer pessoa ter. Mas a questão é a seguinte: eu defendo até para ele um julgamento justo. Eu acho que na pena pesaram a mão. Ô professor Itamar, é o seguinte, conversei com várias pessoas hoje sobre o assunto e assim, a maioria das pessoas acham que também teve um pouquinho de peso. Por que será que pesaram a mão contra o Daniel Silveira? O senhor tem uma ideia? Tá sem áudio, professor. Vai lá, pode continuar, professor. Bem, Paulo e ouvintes, é um processo que já começou errado, né? Primeiramente, eu acho, inclusive, o Mendoncinha, né? O Mendoncinha é um pândego, né? O cara já tem um voto que é completamente, inclusive anticristão, se ele quer usar o termo, né? Porque o artigo... primeiro, estaria tudo correto se revogasse o artigo 53 da Constituição. O artigo está lá, né? Livre manifestação sobre quaisquer... Está lá, para deputados e senadores. Tira aquilo de lá e a gente discute quem está certo ou quem está errado, né? Aí, depois do voto dado, o juiz, e ainda mais juiz da Corte Suprema, vir dar desculpa, vir justificar na rede social, sabe? Não é coisa de juiz, não é coisa de ministro, né? Mas pegando o conjunto da obra aí, olha... Atentar contra o Supremo não dá crime para ninguém se a pessoa for alinhada à turma da bolha. Eu até mandei no grupo, inclusive aí, né, da Jovem Pan 18 horas, uma fala do Boulos, extremamente agressiva pelo fechamento do STF, e nem processado foi. Em 2014 teve aquela invasão, tentativa de invasão, onde 30 policiais ficaram feridos. Os juízes saíram escoltados dentro de carro da polícia, os ministros, né? E ninguém foi condenado. Tem um vídeo também que circula aí, desde o Alexandre Fruta, a Joyce e um monte de outras autoridades, atacando o Supremo de toda forma, além do Zé Dirceu, que fala que tem que ser fechado, o Lula, que fala que uma corte acovardada.
ninguém foi processado e ninguém foi condenado. Então, assim, mas eu acho que o STF foi extremamente coerente. Por quê? Um tribunal que absolve o Lula, né, depois de todas as condenações, por um detalhe que estaria sendo condenado na instância, melhor dizendo, na jurisdição errada, em Curitiba, quando deveria ser em Brasília, né? Que solta o André do Rap, que solta todos os traficantes, que solta milhares de traficantes durante a pandemia com a desculpa de que vão aglomerar, né? Então está sendo coerente. Parabéns ao STF. É real, é coerente, solta traficante. Aí, pegando a data alusiva da semana passada, né? Solta Lula e crucifique o Daniel.